Jeane Billet é jornalista e escritora. Seu último livro, Viajantes da Nave Tempo, traz crônicas publicadas em jornais. Este já é o terceiro livro da autora, que é imortal da Academia Espírito Santense de Letras. Olá, está no ar mais um programa Um Dedo de Prosa. E hoje nós vamos conversar um pouco e conhecer mais do trabalho da jornalista e escritora Jeane Billet. Jeane, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço o convite. Jeane, eu sei que você tem outros livros, mas nós estamos aqui com o seu mais recente, sua publicação mais recente, que se chama Viajantes da Nave Tempo. Exato. Vamos começar o programa conversando um pouquinho sobre esse livro. Esse livro é sobre o quê? Esse livro é uma coletânea de crônicas que foram publicadas no jornal A Gazeta no período de agosto de 2009 até julho do corrente ano. E como a crônica de jornal, o tempo de vida dela, né, é apenas um dia, o jornal circulou, desaparece, e como eu busco fazer uma crônica atemporal, investindo em temas de reflexão, ou hilários, ou, enfim, o terreno da crônica é sempre a rua, né? E a crônica, ela é a fotografia gráfica do tempo presente que nós estamos vivendo, né? Então, eu achei que, assim como nós estamos na era da imagem, a televisão domina, a internet domina, eu achei que o gráfico, o congelamento do tempo gráfico que se faz através de crônicas, e crônicas é cronos. Cronos é o quê? Tempo. Ficaria o tempo congelado aí, não é? Nesse período onde se comenta as coisas do cotidiano, não é? As coisas engraçadas, as coisas bizarras, as coisas excessivas, as coisas inteligentes, enfim, é um retrato do tempo presente. E o livro é um ótimo meio para congelar isso, né? Não tem dúvida, né? Porque o livro eterniza-se e ganha perenidade, né? A despeito de se falar que os jornais e os livros passarão para o meio virtual, né? Serão sempre e-books, ou então os jornais eletrônicos, eu ainda acredito no papel. Até porque, se você olhar, os livros duram um milênio. Você tem livros aí que chamam-se inculábulos, né? Que vêm da Idade Média, né? Então, mesmo com cópia, né? Porque Gutenberg só vai aparecer no século XV, aí imprimindo a Bíblia, aí que se divulgou. Mas eu sou uma fã do papel, o que não quer dizer que eu desprezo o meio virtual, absolutamente, mas eu acho que é assim, como a televisão não destruiu o rádio, a internet não destruiu a televisão, o que está havendo é um reacomodamento do mercado para esse novo meio de comunicação ser de uma árvore frondosa, com vários galhos. Eu não acredito que um meio de comunicação devore o outro. E as crônicas desse livro, em especial, elas têm alguma temática em comum, Jeane? Eu acho que a temática em comum é o tempo que as alinhava, né? Daí até ter escolhido o Viajantes da Nave Tempo. Porque, na verdade, nós todos navegamos no tempo, né? Eu acho que mais do que a carne, mais do que o pensamento, mais do que o nosso orgânico, nós somos regidos pelo tempo. Por quê? Porque o bicho-homem tem princípio e fim, né? Então, você navega na corrente tempo. Hoje você está aí jovem, linda, né, Gabriela? Perfeito. Obrigada. Que também já naveguei por esse tempo, né? Agora eu sou uma sexagenária feliz, realizado, jamais escondo idade, tenho orgulho, né? Me sinto muito confortável nessa etapa da vida, porque eu acho que o tempo do ser humano acompanha a natureza de quem somos filhos, ou seja, você tem realmente primavera, outono, inverno, verão, né? E o que eu acho maravilhoso é você mudar de estação. Então eu fico assustada quando eu vejo as pessoas quererem se congelar no mito da juventude. E quando você se congela, você deixa de experimentar sensações novas, experiências novas. Então, o bom é essa mutabilidade que a própria natureza tem. Agora, Jeane, esse livro, O Viajantes da Nave Tempo, é o seu segundo livro de crônicas, não é isso? É o segundo livro de crônicas. O que ele crônicas. traz de diferente, assim? Porque como o tempo é mutável,
O primeiro retratou o que nós vivemos na pós-modernidade, né, que é como os historiadores chamam esse tempo. O primeiro foi lançado quando, desculpa? O primeiro foi lançado em 2009. Não é? Aí ele reúne as coletâneas das crônicas de 2007, 2008 até julho de 2009. E chama-se, claro, né, o meu fetiche, chama-se Zeitgeist, que é uma expressão do filósofo alemão Hegel, que, traduzida, quer dizer espírito do tempo. Porque, como eu te falei, eu acho que nós todas somos servas e submissas ao tempo. Aliás, o Jorge Luiz Borges, grande escritor argentino, de quem eu sou admiradora árdua e ferrenha, tem um aforismo que eu acho muito lindo, quando ele diz assim: tempo é a substância da qual sou feito. Não é? Porque, na verdade, o tempo é que nos constitui. O tempo que você nasceu, o tempo que você está aí bela, jovem, né? O tempo que você vai passar pela maturidade, que vai reproduzir, ter seus filhos, envelhecer e morrer. E muito interessante na pós-modernidade, porque morrer virou exceção. Não se pode falar em morte, que a pessoa fala assim, ai, que coisa depressiva, né? Mas eu acho que não. Eu acho que você tem que ter essa consciência da sua finitude. E por quê? Porque quando você tem consciência da sua finitude, isso reflete no seu presente. Se você olha para o futuro e fala, eu tenho um tempo finito, isso faz com que o seu presente se modifique. Se você está muito infeliz, você fala assim, poxa, eu só tenho uma vida só. Eu não estou feliz aqui. E isso te dá coragem de mudar. Já se você está enfiado num presente contínuo, não é? Ah, você tem a vida, vou viver até os 104 anos igual o Niemeyer. Sim, é uma hipótese. Aí você está aí, ou num casamento muito infeliz, ou num emprego muito infeliz, ou vivendo numa cidade que te faz infeliz, e você não tem a ousadia de mudar. Já se você tem a perspectiva, bom, isso aqui vai terminar, você, então, como a vida não tem rascunho, você já faz o negócio ao limpo. Não tem negócio de passar limpo a vida, não. Então, o negócio é mudar. Você está infeliz? Muda. Tenha coragem, muda. Rompe o casamento, muda de emprego, muda de cidade, muda de país. E cada vez que você muda, você tem uma vida nova que brota, sabe? Porque estagnação é morte. Eu sou uma velha, mas sou apreciadora do novo, sabe? Quando o novo é sempre bem-vindo. Aliás, escrever crônica foi um desafio, porque eu nunca tinha escrito. Quando me convidaram para escrever, eu falei, eu? Mas eu nunca escrevi crônica. Aí eu fui para casa pensando assim, não, então está na hora de começar já. Quando que isso aconteceu? Como você começou a escrever crônica? Aliás, está aqui o Zé Irmo Göring, não é? Está aqui, ele vai contar essa história. Eu fui à redação de A Gazeta por um outro motivo, aí Zé Irmo falou assim, Jane, Bernadette Lira, imagine, hein? O ícone literário do Espírito Santo. Bernadette Lira vai entrar de férias. Você não quer substituir, não? Que responsabilidade. Aí eu falei assim, Zé Irmo, você acha que eu tenho cara de piloto kamikaze? Você não sabe que isso é um suicídio? Eu nunca escrevi crônica, ainda para substituir Bernadette Lira. Ele falou assim, ô Jane, ó, se não começou, está na hora de começar. Eu peguei o carro, fui para cá dirigindo e falei, Zé Irmo tá doido. E eu não vou mexer. No dia seguinte, Zé Irmo ligou. Ô Jane, você já escreveu a crônica? Porque tem o deadline. Eu vou precisar publicar a crônica. Sim, Zé Irmo, mas eu falei com você que eu não tinha essa ousadia. Não, Jane, não amola não, que eu estou muito ocupado, escreve a crônica e manda. E foi assim. E essa questão do prazo, né, que é semanal, a publicação, isso não te atrapalha, não? Absolutamente, pelo contrário. Eu estou sempre pensando na possibilidade de uma crônica, sabe? E o território onde você... É o cotidiano, é o dia a dia. Esse é o território da crônica, né? Se eu estou sem uma temática, não tem problema. Eu saio do meu prédio, dou uma volta no bairro, quando eu volto com 5 temas. Sabe? Isso aqui é um tema da crônica, né? O fato de eu estar aqui conversando com você, dar essa entrevista, me comunicando com o telespectador, né? E o território da crônica é a rua, é a avenida, é o trânsito. Aliás, tem até uma crônica minha que chama Velozes e Furiosos, que eu nunca vi. As motocicletas me cortam para a direita, para a esquerda, já levar. Então, a crônica é isso. Coisas pequenas do dia a dia. É o nano do dia a dia, é o cotidiano. Aí você coloca um pouco de emoção, um pouco de você, não é? Por exemplo, hoje, que a gente está falando, uma crônica que sai publicada,
é a minha Praça Costa Pereira. E aí eu ainda botei esse minha entre aspas, que eu chamei de luvas, né? Porque parecem umas luvas, assim, a minha praça. Por quê? Porque eu vou contar que o busto do Costa Pereira voltou ao seu lugar original, que foi tirado para restaurar, e aí aconteceu, ele foi exilado, injustamente exilado, porque foi um homem de uma importância fundamental na história do Espírito Santo, Costa Pereira. Né? Então eu vou contar o que o Costa Pereira fez, aqui no Espírito Santo, né? E sofrer esse triste exílio, numa garagem esquecido, né? E agora restaurado. Foi inaugurado em 94 e volta novamente, o patrono da praça, que é o Costa Pereira. E por que é minha? Porque em 1963 eu era aluna interna do Colégio do Carmo. E aí eu vi as externas e o Colégio do Carmo, o internato é um confinamento, é um horror. Tanto que eu tomava banho de camisola para não ver meu próprio corpo. Você acredita nisso? Parece idade média, né? Mas não é não. Isso é anos 61, 62, 63, 64. Você imagina, você tomar banho de camisola para não ver seu próprio corpo. Você já pensou isso? É a própria idade média. Mas bem, aí eu ouvi das alunas, né? O único contato que você tinha com o mundo exterior era das alunas externas, porque era proibido, só podia ler Vida de Santo, a geografia, proibido rádio, jornal, televisão. É um confinamento, é uma prisão. E aí eu ouvi as colegas que estavam falando, vai chegar a Miss Universo, vai visitar o Espírito Santo, vai desfilar hoje na Praça Costa Pereira. Falei, uai, é mesmo? É, vai. Gente, mas que maravilha. Aí pensei assim, mas como é que eu vou sair daqui, que eu sou prisioneira daqui, né? Aí eu tive uma ideia, falei, já sei. Eu vou lá para baixo do prédio, lá perto da lavanderia, eu vou saltar aquele muro e vou dar um pulo e cair naquela árvore que está lá na calçada. Pois se bem pensei, melhor fiz. E aí... Claro que eu me machuquei. Escalei o muro, caí lá na árvore, entendeu? Desci. Só quando eu desci, porque eu não nasci no Espírito Santo, é que eu tomei consciência e falei, pronto, e agora, onde é que é a Praça Costa Pereira? Como é que eu vou para um lugar que eu não sei? Mas aí passou um transeunte, aí eu perguntei, o senhor podia me dizer? Ele ainda olhou assustado, aquela estudante, né, 13 anos que eu tinha, com a sala meio rasgada, machucada, arranhada. Eu falei assim, onde é que fica a Praça Costa Pereira, hein, moço? Aí ele falou assim, é ali na frente. Aí eu fui. Mas quando eu cheguei lá, já tinha uma multidão, sabe, Gabi? Aí eu pensei, pô, mas eu não estou enxergando nada. Aí eu me abaixei assim, no meio das pernas, coisa de criança, fiquei lá rente ao cordão de isolamento, que a polícia estava lá acordando. E aí aparece, num conversível vermelho, Ieda Maria Vargas, Miss Universo 63, né, de coroa, cetro, aquele manto vermelho, acenando para o povo. Aí o povo que estava atrás de mim ficou tão entusiasmado que avançou para o carro da Miss. Quando avançou, o policiamento, que estava lá de mão dada, começou a dar de cacetete em nós todos. Eu apanhei muitíssimo. Nossa. E na confusão, eu não perdi a saia do uniforme. Então aí tive que voltar de Anágua. Porque naquele tempo usava-se combinação de Anágua. Aí eu tive que voltar para o colégio de Anágua. Não precisa nem dizer do castigo que eu tomei, né? Isso que eu ia falar, Então, castigo tomou depois disso, debaixo né? do relógio. Eu fiquei mais de meses sem sobremesa e sem recreio. Jane, a gente vai fazer um intervalo Claro, rapidinho claro, e claro. volta. Bom, você que está aí em casa nos assistindo, nós vamos para um breve intervalo, mas já voltamos, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa, hoje batendo um papo e conhecendo um pouco do trabalho da jornalista Jeane Billit. Jeane, já falamos um pouquinho das suas crônicas, né? Mas eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre um livro que, na verdade, é fruto de um trabalho seu do mestrado, que é As Múltiplas Trincheiras de Hamilton de Almeida. Como é que foi esse trabalho? Olha, escrever a biografia, eu sou apaixonado por biografias. E escrevi a biografia de Hamilton de Almeida. Hamilton de Almeida foi um jornalista, crítico de cinema, cineasta, videoasta. Tem 8 documentários, inclusive um premiado internacionalmente, que é O Lugar de Toda a Pobreza. E Hamilton foi uma pessoa multifacetada, daí as múltiplas trincheiras, e um combatente pela produção cultural do Espírito Santo. E morreu muito precocemente, aos 49 anos, e Hamilton foi o meu melhor amigo. Nós nos conhecemos assim que eu saí do campo de concentração católico, o Colégio do Carmo,
aos 16 anos e fomos amigos amigos próximos, até a morte dele 30 anos depois, né? Ele morreu de câncer de pulmão em 1995, aos 49 anos. E Hamilton é o responsável pelo primeiro longa-metragem do Espírito Santo, que se chama O Amor Está no Ar, filme estrelado por Marcos Palmeira e Eliane Giardini. A Eliane Giardini, inclusive, ganhou o Kikito de melhor atriz no Festival de Gramado, quando o filme foi lançado em 97. Hamilton morre em 95, ou seja, ele não chegou a editar o filme. E quando o filme foi lançado, e antes um documentário, que chamava-se O Amor Está no Ar, Hamilton falou, Jane, ó, eu vou usar dados biográficos seus e esse filme, essa personagem, que é a Laura Berger, é uma homenagem a você. Falei, a mim? Falei, pior é que o pessoal vai pensar que isso aí é minha biografia, minha cinebiografia. Não, não vai não, só vou usar uns dados biográficos. Ah, tá bom. E aí, realmente, houve para mim, um estorvo, não é? Porque a personagem do filme, que é a Laura Berger, que é a Eliane Giardini, se envolve com o ouvinte, não é? E aqui, em Vitória, as pessoas achavam que era a minha cinebiografia, mas não era não. Entendeu? Foram só os dados biográficos que a Hamilton usou, né? Bom, e aí Hamilton morre, para mim, uma grande dor. E em 2003, eu vou para a UFES fazer o mestrado de História Social das Relações Políticas. E aí eu idealizei como projeto que era uma forma de retribuir a Hamilton, não é? Ele ter me usado como personagem para o filme dele. Falei, bom, eu vou usá-lo como personagem da minha tese de dissertação de mestrado. E assim eu fiz, porque a vida de Hamilton é riquíssima, é novelesca, é picaresca. E Hamilton foi um jornalista com poder. Eu estudei poder, né? Ele tinha o poder de destruir ou construir pessoas. Muitas das pessoas que estão hoje brilhando no cenário cultural foram descobertas e incentivadas e divulgadas por Hamilton de Almeida. Por exemplo, né, Elaine Rovena, Marcela Lobo, Laci Ribeiro, né? Isso eu estou citando só 3, 4. Na verdade, Hamilton construía, mas também era amado e odiado. Destruía pessoas. Agora, Jeane, como foi o desafio de você deixar de lado a sua parte pessoal com ele para ser só pesquisadora? Olha, essa é uma pergunta inteligentíssima. Foi realmente difícil. Muito, muito difícil. Porque para você ser biógrafo, você precisa ter um distanciamento do objeto biografado. Se você não tiver, ou você constrói uma elegia, e todos nós, humanos, temos um lado luz e um lado sombra. Nós não somos só virtude, só beleza, só luz. Nós temos nosso lado dark, lado escuro, não é? E como é que eu escrevi? Eu escrevia no computador, eu tenho uma foto grande de Hamilton na minha biblioteca. Aí eu olhava para ele e disse, ó, desculpa, mas vou ter que... Conversava mesmo, sabe? Com a foto, desculpa, eu vou ter que botar isso aqui. Eu sei que você queria entrar para a história com estrela, mas estrelas também têm o seu lado sombra. Então, você dá licença. Aí escrevia, sabe? E aí busquei esse distanciamento, mas que eu acho realmente que nós vivemos nessa dicotomia. Todos nós temos um lado luz e um lado sombra. Se você faz só aí é uma elegia, é um épico, você está construindo um herói, que aliás Hamilton até queria, que ele falava assim, Jane, eu tenho uns cadernos de anotar a vida, que eu chamo, e já está no 40º tomo. São grossos assim, eu comecei a escrever em 1972, eu não estava nem na imprensa ainda, e são cadernos privados. Não é um diário, porque eu não tenho o compromisso de escrever aquilo diariamente. Eu escrevo, eu chamo de hemorragia gráfica, como eu sou acometido, me dá aquela vontade de escrever, eu vou lá nos cadernos e vou anotando. E aí os cadernos foram crescendo, já tomaram 4 ou 5 prateleiras, são 40 tomos desse tamanho. E ali você encontra fotos, comentários, e não é sobre a minha vida. Minha vida é apenas a agulha que vai alinhavando, vamos dizer, a tapeçaria da história das pessoas que cruzaram na minha vida, do Espírito Santo,
sabe, ou personalidades ou autoridades, porque eu, com 40 anos de jornalismo, entrevistei presidentes, entrevistei governadores, e falo presidentes porque nas campanhas eleitorais os candidatos à presidência que passaram, né? Aliás, tem uma história ótima que eu vou contar na crônica, numa das crônicas, que é o imbróglio que as pessoas hoje, isso que eu chamei de presidente contínuo. Um estudante de comunicação, no seu TCC, ligou para mim. Jane, eu soube que você entrevistou vários presidentes, de fato, candidatos à presidência, que depois chegaram à presidência. É verdade. Jane, eu estou fazendo meu TCC aqui. Eu queria saber se você pode me receber. Eu falei, com certeza, se eu puder ser útil, eu sempre recebo. Acho que a obrigação das pessoas velhas é passar um pouco que aprenderam para os que estão mais jovens. Não tem necessidade nenhuma você morrer egoisticamente levando aquilo que você sabe. E o conhecimento é acumulativo. Todo conhecimento da humanidade é como se fosse uma parede, você bota um tijolinho sobre o outro. Bom, aí o estudante falou comigo, Jane, eu soube aqui que você entrevistou Fernando Henrique Cardoso. Falei, é verdade. Entrevistou Itamar Franco? Entrevistei. Entrevistou Collor de Mello? Sim. Entrevistou Lula 3 vezes. Entrevistei Lula 3 vezes. Que maravilha, Jane, vai ser uma beleza. E o Washington Luiz? Sim. O quê, menino? O Washington Luiz. Meu filho, pelo amor de Deus, o Washington Luiz foi de 1926 a 1930. Meu filho, eu nasci em 1950, como é que eu podia ter entrevistado? Ele ficou decepcionadíssimo, sabe? É? Mas que pena. Eu falei, não, meu filho. Então, isso que eu estou te falando. Quem nasceu antes de 1980 acha que o mundo começou em 1980. Então, tudo que está lá para trás, aí mistura tudo. Renascimento, Idade Média, República Nova, República Velha. Eu não tenho uma noção histórica. E eu acho que o fundamental é a gente ter noção, aquilo que eu te falei. Se é importante a gente olhar lá no futuro e ver que tem finitude, saber que o futuro um dia vai terminar para nós, pessoalmente, é importante você olhar para trás também, para você saber se localizar no presente, né? E não viver esse presente contínuo, que aí você não tem nem passado e nem futuro, fica aí. E agora você me lembrou de falar também para o pessoal que está nos assistindo, que a capa do seu livro, Viajantes da Nave Tempo, é também bem emblemática com relação a tempo. Totalmente. Como é que foi a escolha dessa foto? Conta pra gente. Olha, foi uma coincidência. Eu sempre gostei dessa foto e tenho essa foto ampliada lá na minha biblioteca. E aí, eu não sei por que razão, Maria Helena Soneghetti, que também é cronista, conversando sobre que ela gostava de fotos antigas, aí eu tinha ela no meu computador e mandei para Maria Helena. Aí Maria Helena escreveu uma crônica, sem citar meu nome, sobre a foto. Aí eu escrevi para ela para agradecer. Nisso, Francisco Aurélio Ribeiro, que é o organizador e revisor do livro, e é o presidente eleito, Francisco Aurélio foi novamente eleito presidente. Aí Francisco Aurélio, eu já tinha sido eleito, aí Francisco Aurélio falou assim, Jane, vamos fazer um outro livro, eu faço a organização para você. Aí ele falou assim, e a capa você quer o quê? Aí eu me lembrei da crônica da Maria Helena Soneghetti. Aí eu falei, eu tenho uma foto, porque eu acho que o título é uma das crônicas, né? O Viajantes da Nave Tempo. Aliás, é uma crônica interessante, estou até desviando o assunto, e aí ficou realmente a foto, porque se você for julgar as pessoas pelo zeitgeist, quer dizer, pela concepção do tempo da época, você há de cometer gravíssimas injustiças. E eu escrevi a crônica porque Monteiro Lobato estava sendo acusado de racismo, por causa lá da personagem lá, da Mãe Preta, né? E se a gente for olhar, porque era a mentalidade do tempo. Você não pode julgar seu bisavô ou como racista, ou o que quer que seja, com os olhos de hoje, porque você vai errar tudo e perfeitamente. Por exemplo, nós não sabemos quantos negros vieram na condição de escravo para o Brasil, um número preciso. Por quê? Porque Rui Barbosa mandou tocar fogo nos arquivos. Então nós vamos falar que Rui Barbosa é um bárbaro, nós vamos falar que Monteiro Lobato é um racista, né? E aí eu vou alinhavando exemplos históricos, né? Por exemplo, Schopenhauer, que é um filósofo que eu admiro, dizia que a mulher é um ser de cabelos longos e ideias curtas. E por causa disso eu não vou ler Schopenhauer. Então a gente tem que sair dessa superficialidade, que é o Viajantes da Nave Tempo, para entender
a mentalidade e a cultura daquela época. E de quando é essa foto, Jeane? Essa foto é datada de 1950. Aqui estou, eu nasci em 48. Aqui estou eu aos 2 anos, carregando a pilha de jornais do meu pai. Aqui, é que não dá bem para ver, aqui é uma livraria e aqui ao fundo o Cinema Rex. Ou seja, todas as paixões estão fechadas nessa foto, né? Que é a imprensa, que eu herdei, os livros e o cinema. Agora, Jeane, para terminar o nosso programa, eu queria que você falasse um pouquinho da sua imortalidade na Academia Espírito Santense de Letras. Olha, eu acho essa história de imortalidade um tanto quanto vaidoso, sabe? E os gregos chamavam isso de híbris. Esse não pecado, que pecado é uma noção do judaísmo, mas era, vamos dizer, o maior desafio que o ser humano podia cometer contra os deuses, né? Imortalidade não nos pertence. E tem uma história muito boa, se você me permite, de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. E ele tinha resistência a colocar o nome dele, como eu tive também. Não vou colocar meu nome nisso não, porque foi Álvaro José Silva que inventou isso, que é um jornalista também da Academia. Aí elegeram Guimarães Rosa. Aí ligaram para ele para comunicar, o senhor foi eleito, e ele era jovem, tinha 51 anos. Eu fui eleito e tal. E você, pelos estatutos, seja da Academia Espírito Santense de Letras, seja para a Academia Brasileira de Letras, você tem um tempo para tomar posse. Aliás, Fernando Henrique tomou posse agora, né? Mês passado. E aí, avisaram ele, tem que marcar o discurso e a posse. E os meses foram passando, e nada do Guimarães Rosa se manifestar. Aí, quando já estava para vencer o prazo, o então presidente da Academia Brasileira falou, pelo amor de Deus, entendeu? O prazo vai vencer, você foi eleito, você marca a posse. Ele marcou e falou assim, isso é uma vaidade, isso não vai terminar bem para mim. Mas, de qualquer forma, marcou, fez o discurso. Sabe o que aconteceu, Gabi? Ele morreu de um infarto fulminante 5 dias depois. Tá vendo? Você ficou com medo de tomar posse? Não, eu não tenho nenhum medo, não. Eu apenas acho tão pitoresca o episódio que envolve Guimarães Rosa, porque o que eu acho é que eu acho realmente vaidoso usar esse epíteto de imortalidade. É certo que não é a imortalidade humana, é a imortalidade da obra, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que uma gota de humildade nunca fez mal a ninguém. Mas o convite te fez bem? Eu fiquei muito temerosa, apreensiva e o Álvaro José Silva, junto com o professor Francisco Aurélio Ribeiro, que é o atual presidente, não, Jane, não é vaidade, vai ser bom, você vai conviver com as pessoas que têm os mesmos interesses, que a Academia Espírito Santense de Letras se reúne às segundas-feiras da segunda semana. Você vai ver o que eu estou assistindo, o que está lendo, pode ser rico. E foi justamente por essa riqueza da convivência, não é? É que eu tive a ousadia, que isso é uma ousadia, de colocar meu nome e a surpresa gratíssima de ser comunicada no dia 10 de junho que eu havia sido eleita, porque eu realmente não esperava. Não acho que tenha a estatura intelectual dos outros acadêmicos, né? E eu ocupando também a cadeira que foi do meu ex-professor da Faculdade de Direito, que é a cadeira número 7, doutor Valdir Vitral, né? Que foi meu mestre, eu advoguei muito tempo, ele me tutelou na advocacia, não só na faculdade. Né? Então foi uma honra também. Não, né? Eu fiquei pensando assim, você vai ver que será mais uma coisa do meu professor. Porque, como diz o Nietzsche, não existe fato, existe interpretação do fato. Aí eu quis achar que era uma conexão, era o professor me empurrando para eu ficar lá na cadeira dele. Jeane, eu quero agradecer muito Eu o que bate-papo, agradeço. que foi maravilhoso. Imagina. E quando você tiver mais novidade, você volta aqui para a gente conversar mais. Eu agradeço muitíssimo a você, agradeço a TV Assembleia, agradeço a você, Gabi, a Paula, produtora, Samuca, que está aí, que eu conheço de um longo tempo, e agradeço a você, telespectador, que teve a paciência de ouvir esse dedo, que eu suponho já é uma mão inteira de prosa. Bom, o nosso programa Um Dedo de Prosa de hoje termina por aqui. Mas você pode nos enviar sugestões. Nosso e-mail é tvassembleiacapixaba@gmail.com. Obrigada pela sua companhia e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.